Palavra de fé para as nações. Graças a Deus, estamos aqui entrando ao vivo na 99.5 FM para trazer mais uma palavra abençoada da parte de Deus. Você está ouvindo o programa Verdade para as Nações. Este que vos fala é o pastor Denisval Alves. Nós vamos trazer agora uma palavra forte da parte de Deus. E você que está nos ouvindo, sinta-se à vontade para estar recebendo nesse momento essa palavra. Nós estamos agora também entrando ao vivo pelo Facebook e também estaremos lançando esse vídeo nas redes sociais. Então você que está nos ouvindo é o nosso convidado especial a receber essa palavra que vem de Deus. O texto que nós vamos ler hoje está no livro de Marcos, capítulo 4, verso 35. Se você puder acompanhar essa leitura, Marcos, capítulo de número 4, verso 35, nós vamos ler um texto da palavra de Deus e você que está nos ouvindo é o nosso convidado especial, Marcos, capítulo 4, versículo 35. Vamos ouvir nesse momento aqui uma palavra abençoada da parte de Deus, Está no livro de Marcos. Se você puder aí, acompanhe conosco. Marcos capítulo 4, versículo 35. Um texto conhecido, um texto que já foi, talvez você que está nos ouvindo já tenha ouvido esse texto. E nós estamos agora entrando ao vivo trazer essa palavra forte. Eu estou aqui na Rádio Ouro Branco, 99.5 FM. E também estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook nesse momento. Marcos capítulo 4, verso 35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava à popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu Deus, que palavra forte, que palavra tremenda. Olha, nesse momento nós vamos falar aqui algumas verdades de Deus que estão incluídas nesse texto, e são verdades que são lições de vida. Então, se você puder, fica atento. Nós não vamos demorar muito com essa palavra, mas vai ser algo prático e que de fato funciona. Preste atenção no que eu vou falar aqui agora. É algo muito interessante. Vamos lá. Nós temos aqui nesse texto algumas verdades de Deus. Como deu para perceber, nós vemos aqui uma situação adversa, difícil, de luta, de problema. E nessa situação Jesus estava num barco. E aquele barco veio a sofrer e passar por uma tempestade. E nós vemos ali os discípulos ficando muito nervosos, muito aflitos, com relação àquela tempestade. E eles se desesperaram em certo momento e pediram socorro a Jesus, pediram auxílio. E nós vamos ver aqui algumas verdades que pode ter certeza que cabem certinho, que encaixam na nossa vida. O que eu vou falar aqui é muito interessante. E encaixa direitinho com a vida de muita gente que está me ouvindo agora pelo rádio e alguém que está me assistindo agora também pela internet. Então vamos lá, algumas verdades práticas que esse texto tem para nós, No versículo 37, na parte B do versículo, se você prestar atenção comigo, o texto vai nos dizer que, no versículo, eu vou ler o versículo 37, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas. Presta atenção, olha, as ondas estavam subindo
né? Tentando cobrir o barco. E naquele momento, de maneira que se enchia de água. Olha aqui, o barco que Jesus estava começou a encher de quê? De água. Então, a tempestade naquele momento, nessa situação, ela era uma tempestade tão forte que começou a encher o barco. E o detalhe, presta atenção nisso, quem estava no barco? Os discípulos e também Jesus. Então perceba a primeira verdade de Deus aqui. A primeira verdade, o primeiro mistério revelado da parte de Deus aqui nessa tarde, nesse momento, através desse texto. O primeiro mistério revelado é esse. Olha aí, se Jesus estiver no barco, presta atenção nisso, se Jesus estiver no barco, ainda que o barco esteja entrando água, não vai afundar. Olha aí, perceba isso. Jesus estava no barco. Naquele momento, no momento da tempestade, começou a entrar água. Quem olhou se desesperou. Quem estava vendo aquele barco estava achando que ele iria afundar. E às vezes a nossa vida é assim. Às vezes nós vemos coisas começando a dar errado. E o que a gente pensa? Que vai acabar tudo. É ou não é? A gente pensa o quê? Que vai dar tudo errado. Que ali pode ser um momento final. Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para alguém que está nos ouvindo agora. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para alguém que está nos ouvindo agora. Se Jesus estiver no teu barco, ainda que pareça que está entrando água, ainda que pareça que está entrando água, que o barco vai afundar, olha, detalhe, não vai afundar. Sabe por quê? Porque aquele que está no barco é poderoso. Aleluia. Aquele que está no barco é o Filho do Deus vivo. Então existem momentos que a gente, mesmo com a fé que a gente tem, é ou não é? A gente tem fé, mas existem momentos que a gente pensa que vai afundar. Existem momentos que a gente pensa que vai acabar tudo. Eu não posso chegar aqui e mentir para você. Olha, existem momentos da nossa jornada que a gente pensa que vai dar errado, que vai acabar tudo. Porque nós, como seres humanos, nós somos limitados. Olha, perceba o que esse texto diz. Jesus estava no barco, mas mesmo assim entrou água no barco. Ele não afundou. Que Deus proporciona para os seus filhos, ela é maravilhosa. Tem vitórias, tem bênçãos, mas saiba de uma coisa, tem prova também, tem luta também. Quem foi que falou que servir a Deus é só vitória? Isso não é evangelho não. Isso não é evangelho não. O evangelho, quando você começa a viver consecutivamente, assim como Jesus levou pedrada, você vai levar também. Mas o que nos garante a palavra, sabe o que é? É que o barco, mesmo que esteja parecendo que vai afundar, ele não vai afundar, porque Jesus está nele. Aleluias. Deus está falando para alguém que está nos ouvindo agora pelo rádio. Deus está na sua vida, o barco não vai afundar. Deus está falando para alguém que está nos acompanhando pela internet. Deus está aí, ó. Jesus está contigo, não vai afundar. Pastor, mas agora eu tenho visto que está entrando água. É uma linguagem simbólica. Quem é espiritual está entendendo o que eu estou falando aqui. É uma linguagem simbólica. Pastor, a minha vida parece que vai afundar. Está entrando água. Aí eu te pergunto, Jesus está no barco? É um problema se ele não tiver. Ele está no barco? Você que está nos ouvindo pelo rádio, e aí? Jesus está tomando conta aí da tua vida? Ou tu está remando aí sozinho? Você que está nos ouvindo agora pela internet, Jesus está aí tomando conta da sua vida? Ou é você que dá as direções? Ou é você que comanda a sua vida? Eu aprendi uma coisa: Deus não paga a conta que Ele não mandou ninguém fazer. Se Deus te colocou numa direção,
não vai afundar. Se Deus te colocou numa posição, não vai afundar, porque quem colocou foi Deus. Se foi Deus que colocou, se foi Deus que prometeu, ele está de pé a promessa. Não vai afundar, não vai cair, não vai desistir. A não ser que Deus não tenha colocado. Aí se não foi Deus que mostrou, se não foi Deus que deu a direção, aí sim, aí é um problema. Mas se foi Deus que prometeu, se foi Deus que te colocou nesse lugar, se foi Deus que falou: pastor, estou sofrendo, estou apanhando, estou passando luta, não tem problema. A promessa não é que não vai entrar água no barco, a promessa é que o barco não vai afundar. A promessa não é que não vai entrar água, a promessa é que o barco não vai afundar. Entenda isso. Qual é o melhor? É ter a certeza. O melhor é isso, é você ter a certeza que ainda que entre um pouco de água, ainda que pareça que vai entrar mais e vai afundar, não vai. Quem está no barco é Jesus. Quem está no barco é Jesus. Segunda verdade de Deus que eu aprendo aqui nesse texto, versículo 38. Vamos ler? Marcos capítulo 4, verso 38. E ele, Jesus, estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, olha o que eles vão dizer para Jesus. Eles acordaram Jesus. Olha o que aconteceu aqui. Eles acordaram Jesus e disseram assim: mestre, o senhor não se importa com a gente, não? Nós estamos afundando. Olha o que o texto vai dizer. Os discípulos, não foi ninguém do mundão, não. Os discípulos que andavam com Jesus disseram: o senhor não se importa com a gente, não? Nós vamos morrer. O senhor não se importa, não? Eu estou pregando para alguém aqui nessa tarde. É forte o que eu vou falar aqui, viu? Que muitas vezes você abre a sua boca e diz que Deus não se importa com você. Você pensa que Deus te esqueceu. Eu estou pregando para alguém que diz que Deus não se importa com ele, que diz que Deus não se importa com ela. Por quê? Porque o barco está balançando e as ondas estão trazendo água. As lutas estão vindo. Aí qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça do ser humano? O Senhor não se importa comigo. Eu estou falando numa linguagem espiritual. Quem é espiritual está entendendo o que eu estou falando. Porque o ser humano é assim. O ser humano pensa que quando está com Deus é só vitória. E não é. Esse negócio que agora é só vitória, na vida real não é assim. Na vida real, na caminhada de Cristo, não é assim. Tem luta sim. Todos os discípulos, com exceção de João, o discípulo amado, todos morreram de forma terrível. Uns morreram sendo puxados por carruagens, outros morreram crucificados, outros morreram decapitados. Todos eles tiveram provas terríveis. Que evangelho é esse? Dizer que agora é só vitória? Não é. Não é. Isso não é Bíblia, não. Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém aqui através dessa palavra. A promessa não é que não vai entrar água no barco. A promessa é que o barco não vai afundar. Essa é a promessa. Chegaram para Jesus e disseram: olha, mestre, o senhor não se importa com a gente, não. O senhor não gosta muito da gente, não. Olha aí, ó. Está entrando água no barco, o senhor está aqui dormindo.
Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Dormindo. E lá fora os discípulos estavam fazendo o quê? Desesperados. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para alguém que está ouvindo essa palavra aqui, essa mensagem. Alguém que está no rádio, alguém que está na internet aqui, olha. Ouça isso. Essa palavra vem da parte de Deus. Ouça isso. Ainda que pareça o contrário, ainda que aparentemente pareça o contrário, pareça que Deus não se importa comigo e com você, por causa das lutas, por causa das provas, saiba disso, é mentira do diabo. A Bíblia diz que o diabo é pai da mentira, não acredite nele. O diabo só sabe enganar. O inimigo só sabe enganar. O inimigo quer isso. O inimigo quer que você ache que Deus não se importa com você. E é o contrário. A Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de uma tal maneira que mandou Jesus morrer por mim e por você. Como é que Deus não se importa com você? Como é que Deus não se importa com você? Se Ele mandou Jesus morrer por você. Se Jesus deu sua vida por você. Não acredite no que o inimigo fala. Acredite no que Deus fala. Mas as pessoas acreditam tanto no que o diabo fala. Quer uma prova? Quer uma prova? Você sente uma dorzinha no peito. Aí olha o pensamento que o diabo joga. É um infarto. Vai ver, é só ansiedade. Mas o inimigo bota lá, ó, é um infarto. Você vai morrer. Aí você diz: é verdade. Porque você acredita nas coisas que o diabo fala. Aí vem o homem de Deus pregando a palavra e diz: ó, Jesus está te curando. Aí você fica: será? Será que é Deus? Se não for Deus, é quem? Quem é que quer o nosso bem? Deus ou o diabo? Quem está falando com você nesse momento? Eu tô trazendo aqui uma mensagem com base na palavra de Deus, com base nas verdades das Escrituras. Eu não estou falando aqui o que eu quero, não. Eu não sabia nem o que eu ia falar aqui quando eu cheguei aqui. Quando eu abri o texto, Deus falou: é aqui. Ainda que pareça o contrário. Porque às vezes parece mesmo. É ou não é? Às vezes parece que o barco vai afundar. Sejamos realistas. Quando a água está entrando no barco, a gente olha e diz: vai afundar. Quando as coisas começam a dar errado, a gente olha como ser humano e diz: vai se acabar tudo. Agora chegou meu fim. É ou não é? Sim ou não? É. É verdade. Nós não estamos aqui para bancar para querer demonstrar algo que não é real. Existem momentos que a água, que simboliza aqui a tempestade, que simboliza as lutas, que ela entra no barco da nossa vida. E a gente às vezes fica tão desesperado que a gente fica: eu vou morrer. Aí eu te pergunto: como é que vai morrer? Jesus disse: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja lá, dentro da sepultura, como Lázaro. A Bíblia conta a história de Lázaro. 4 dias. 4 dias depois de morto, Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Por acaso existe alguma coisa difícil para Deus? Ah, pastor, minha vida é difícil demais. E é? Você acha que Deus não tem poder de fazer isso aí? Você acha que Deus não tem poder para transformar isso aí? Se Deus não puder, quem é que pode?
Aleluia. Deus está falando com alguém aqui. Porque Deus fala para quem está ouvindo. Se você está aí nos ouvindo é porque você precisa ouvir isso. Tem alguma coisa que Deus não pode fazer? Ainda que pareça o contrário, ainda que a situação demonstre e pareça, humanamente falando, que Deus não se importa comigo, com você, saiba de uma coisa: é mentira de quem falou, é mentira de quem disse. Não foi ninguém que disse, foi um pensamento que eu tive. Pronto, foi uma seta que o inimigo jogou em você. Isso é uma seta maligna. Está lá no Salmo 91. Seta que voa de dia. Isso é uma seta maligna. É uma mentira do diabo. Você que está me ouvindo agora, é uma mentira do inimigo. Porque Deus te ama tanto que Ele enviou Jesus para morrer por nós. Como é que alguém pode dizer que Deus não se importa com a gente, irmão? Isso não existe. Deus ama demais. Deus ama demais. Se Deus não amasse, Jesus não teria vindo. Mas olha o que os discípulos pensaram. Na hora que eles viram a água entrando no barco, eles disseram o quê? O Senhor não se importa com a gente. Está aí dormindo? Não te importa que pereçamos? E da mesma forma é um bocado de murmurador, que diz às vezes até que serve a Deus e fica murmurando. Quando a luta vem, fica reclamando, fica dizendo que Deus se esqueceu de você. E Deus colocou você agora aí para ouvir essa palavra. Aleluia. Quando Paulo e Silas foram presos, qual é a vontade de um preso? Ser livre. Quando Paulo e Silas foram presos, detalhe, eles levaram uma surra de chicote antes de ser preso. Levaram uma surra de chicote e foram presos. E quem conhece a história sabe o que aconteceu. Por volta da meia-noite, sabe o que eles estavam fazendo? Estavam reclamando da vida não, que nem você que está me ouvindo agora. Ah, pastor, mas minha vida está difícil. Ei, Paulo e Silas levou uma pilha de chicote, foram presos. Sabe o que eles fizeram quando deu meia-noite? Quando o relógio bateu lá, meia-noite, todo mundo olhava e dizia: esses caras vão zombar de Deus agora. Esses caras vão zombar de Deus agora. E tava lá, um monte de preso olhando: olha aí, o que eles vão fazer agora? Tá, porque tem gente que é assim. Tem gente que é assim, quando você tá na pior, aí chega e diz: cadê o teu Deus? É ou não é? Tu não disse que serve a Deus? Cadê o teu Deus? Aprenda isso. A promessa não é que não vai entrar água no barco. A promessa é que o barco não vai afundar. Glória a Deus. Olha aí o que esse texto está dizendo. Irmão, aprenda isso. Em nenhum momento da Bíblia Jesus diz: olha, você não vai ter aflição. Pelo contrário, ele diz assim: ó, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Você vai vencer. Você vai vencer. Tenha bom ânimo. Se anima, rapaz. Se anima. Desiste não. Não para não. Está entrando água no barco, pastor. E daí? Quem te chamou para o barco? Quem foi que te colocou nesse barco? Foi Deus? Fica tranquilo. Fique tranquilo, fique em paz. Vai passar. A tempestade, ela acaba. Ela não é eterna não. Existe um momento que a tempestade acaba. Toda luta vem e passa. Nenhuma luta é eterna. Nenhuma. Mas olha o que os discípulos disseram: o Senhor não se importa com a gente.
Paulo e Silas da prisão, como disse, levaram uma surra de chicote, de azorrague. Um chicotezinho que nas pontas dele tem prego, parafuso, osso. Imagina aí, uma pisa com um chicotezinho desse. Eles levaram uma surra, apanharam, foram presos. Mas à meia-noite todo mundo dizia: esses caras agora vão reclamar de Deus. Meia-noite. Sabe o que aconteceu à meia-noite? Todo mundo em silêncio na cadeia. Aí um começou a dizer assim, ó: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Oh glórias! Será que você tem condição de fazer isso? Em vez de reclamar, está cantando? Pastor, eu não consigo. Sabe o que aconteceu quando eles cantaram? A Bíblia diz que houve um terremoto naquele lugar. E o que era de cadeado, de corrente, começou a quebrar, começou a cair. E as portas das prisões começaram a se abrir. E começou a sair. Os presos começaram a ficar livres. Inclusive Paulo e Silas. Quer ver a cadeia se abrir? Quer ver as correntes que te prendem cair? Quando a luta vier, em vez de tu estar reclamando da vida, começa a dar glória a Deus. Começa a louvar a Deus, para tu ver. Mas o que acontece quando a prova vem? A gente faz o quê? Reclama. Os discípulos disseram: você não se importa não? Nós estamos afundando aqui. Nós vamos morrer afogados. Não te importa que pereçamos. Meu Deus. Ainda que pareça o contrário. Pastor, minha vida está difícil. Eu sei. Se Deus te colocou aí para você ouvir isso, é porque você está numa situação difícil. E por isso que Deus está colocando você para ouvir isso agora, sabe para quê? Para confortar seu coração. Para dizer, ó, te acalma. Não te desespere, não se entristeça. Não desiste da vida. Não desiste da vida. Não desiste de tudo. Jesus ainda está contigo. Se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus fala para ti nesse momento que eu estou contigo. Não desista. Não para. Busca Deus. Procura uma igreja. Procura a palavra de Deus. Busca em oração. Louva a Deus no momento da adversidade. Glória a Deus. Versículo 39. Estou caminhando já para encerrar. Versículo 39. Mas aí ainda tem algo forte para vir aqui, viu? Não desista agora não, porque ainda tem outras coisas fortes para chegar aqui, ó. Olha aí, ó. Preste atenção nisso. Versículo 39. E ele, Jesus, despertando. Olha o que aconteceu. Quando Jesus acordou, ele foi lá fora, repreendeu o vento e disse ao mar, ele falou para o mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Bonança é tranquilidade. Olha aqui, olha o que você vai ouvir agora. É forte isso. Olha o que você vai ouvir agora. Guarda essa palavra no seu coração, porque essa palavra que eu vou te falar agora
vai te fortalecer. Essa palavra que eu vou te falar agora vai fortalecer sua vida. Muitas pessoas abrem a boca e profetizam a própria derrota. Elas dizem assim: eu não vou conseguir, eu não vou chegar, eu não vou alcançar, eu não vou conseguir ser fiel. Ei, as palavras, quando saem da sua boca, elas saem com poder. Cuidado com o que você fala. Tem pessoas que amaldiçoam os filhos com palavras, amaldiçoam familiares, jogam praga com a própria boca. Olha aqui o que eu aprendo nesse versículo, que a palavra profética ainda funciona. A palavra profética, ela é como uma chave que abre portas no mundo espiritual. Não sei se você percebeu, Jesus não falou com os discípulos, ele falou com o vento e ele falou com o mar. Aí eu te pergunto, o vento escuta? Não. O mar tem ouvido? Não. Mas ele falou no mundo espiritual. Foi uma palavra profética liberada. Ele olhou para a dificuldade, ele olhou para aquele problema naquele momento e disse: aquieta-te. Ele falou para o mar: fica quieto. Ele falou para o vento: cala-te. É forte isso. Em vez de estar reclamando aí, dizendo: olha, vai dar errado, faça o contrário. A partir de hoje, comece a dizer assim: olha, vai dar certo. Eu profetizo, em nome de Jesus eu profetizo a porta aberta. Em nome de Jesus eu profetizo a porta de emprego. Em nome de Jesus eu profetizo a minha cura. Em nome de Jesus eu profetizo que o meu filho vai sair da droga. Em nome de Jesus eu profetizo que eu vou vencer na vida. Em nome de Jesus eu profetizo que eu vou ser fiel a Deus. Em nome de Jesus eu profetizo que eu vou ser o instrumento da mão de Deus. Ei, abra a tua boca e profetiza. Profetiza a bênção. Profetiza a bênção. Fala. Fala com a tua boca que vai vencer. Porque no mundo espiritual, a palavra ela chega lá. E quando a palavra liberada da sua boca chega no mundo espiritual, ela começa a se tornar realidade. É forte isso. Jesus falou para o mar: aquieta-te, fica quieto. O mar não escutou, mas a palavra foi liberada no mundo espiritual. E no mundo espiritual ela se tornou realidade no mundo material. Jesus falou para o vento, disse: vento, estou falando com você, vento. Vento, cala-te. Fica calado aí, para de soprar. O vento não escuta, mas no mundo espiritual, quando ele liberou aquela palavra com fé, porque só funciona se tiver fé. Se você não tem fé, não profetize nada. Você vai falar à toa. Se você não acredita, não precisa falar. Eu estou pregando para quem tem fé. Essa palavra que eu estou pregando aqui agora não é para incrédulo, não, é para quem tem fé. Se você está me ouvindo agora e você tem fé, faça isso a partir de hoje. Comece a dizer: eu profetizo que vai dar tudo certo. Eu profetizo, em nome de Jesus eu profetizo. Comece, para você ver. Faça o teste. Agora só faça se tiver fé. Só faça se o seu coração tiver essa fé. Se você não tiver fé, não faça. Porque não vai adiantar. Eu profetizo que vai dar certo. Se no seu coração você não acredita, tá falando para quê? Só para agradar? Olha aqui, para encerrar.
versículo 41. E sentiram-se, olha aqui, ó, e sentiram um grande temor. Depois que Jesus falou com o mar e com o vento e deu a ordem, e o mar se aquietou e o vento parou de soprar, aquelas pessoas que estavam ali próximas começaram a olhar para Jesus assim, com o olhão ali bugalhado, assustados. Olha o que eles vão dizer. E começaram a dizer uns para os outros, cochichando. Começaram a cochichar assim, ó. Quem é esse homem? Que homem é esse? Quem é esse cara? Que até o vento obedece ele. Oh, glórias! Que até o mar, quando ele fala, fica quieto. Quem é esse homem? Meu Deus! Eu pergunto e você responde. Quem é que estava no barco? Era o povo do mundo ou eram os discípulos? Eram os discípulos. Eram os discípulos. Só que os próprios discípulos que andavam com ele não conheciam ele. Eita Deus. Meu Deus, que coisa forte. Essa é a última para encerrar. Segura essa palavra agora para encerrar. Nós devemos, ouça isso, nós devemos de fato conhecer o Cristo da história e não somente a história do Cristo. E o que a gente vê hoje no mundo de hoje, sabe o que é? No mundo hoje em dia é assim. Nós vemos muita gente que conhece a história de Cristo, mas não conhece o Cristo da história. Quando Jesus fez uns milagres, os próprios discípulos disseram: que homem é esse? Quem é esse cara? Quem é esse cara? O vento obedece o que ele fala. O mar ficou quieto porque ele mandou. Quem é esse cara? Esse cara é muito poderoso. Ai, Jesus. Eu fico achando graça com essas coisas. Quem estava falando isso eram os discípulos. Quem andava com Jesus. Às vezes a nossa fé quer fraquejar. E a gente não tem muita diferença dos discípulos, não. Os discípulos andavam com Jesus, mas na hora que o nó apertava, eles também. Olha o que eles fizeram aqui. Você está vendo o que eles fizeram? Eles estavam com Jesus no barco e não sabiam que ele era o Filho de Deus. E não sabiam que ele era o Todo-Poderoso. E não sabiam, não tinham a consciência, não tinham a fé que Jesus tinha poder para fazer aquilo. E eu estou pregando nessa tarde para alguém que é do mesmo jeito. Você já ouviu falar da história de Jesus? Talvez você conheça a Bíblia. Que bom. Pastor, já conheço a Bíblia. Eu conheço de Gênesis a Apocalipse. Que bom. Só acontece alguma coisa se você viver o que está escrito. Se você conhecer, não acontece nada. Se souber a história, mas não seguir a história, a coisa não funciona. Será que nós conhecemos Jesus? Porque tem pessoas que é assim, que tem fé que Jesus cura dor de cabeça, por exemplo, mas não crê que Jesus cura um câncer. Tem fé que Jesus pode acalmar um ventinho, mas não acredita que ele tem poder de acalmar uma tempestade.
Deus está falando com alguém aqui. Quem somos nós para limitar o tamanho de Deus? Quem somos nós? Esta foi a palavra de fé para as nações de hoje. Conheça não somente a história do Cristo, mas procure conhecer o Cristo da história. Pastor, como é que eu conheço o Cristo da história? O que eu tenho que fazer? Orar. Saber a palavra. Você quer conhecer Jesus? A história de Jesus está onde? Na Bíblia. O que eu e você fazemos quando a gente quer conhecer uma pessoa? A gente conversa com ela, sim ou não? Quando você está lendo a Bíblia, é Deus falando com você. Mas quando você está orando, falando com Deus, aí é você falando com Ele. Conheça. Leia as Escrituras para Deus falar com você. E ore para você falar com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa palavra aí se você está ouvindo pela internet. Tem alguém que está precisando. E Deus vai usar você como instrumento. Você que ouviu essa palavra agora, você vai ser um instrumento de Deus para que outras pessoas sejam tocadas por essa palavra. Porque a tempestade pode ser grande. A água pode até estar entrando no barco, mas se Jesus está no barco, não vai afundar. Que Deus abençoe a sua vida. Esta foi a palavra de fé. Os mistérios que foram revelados de Deus aqui nesse momento foram esses. E em nome de Jesus, no próximo domingo, nós estaremos aqui mais uma vez. Compartilha aí essa palavra e Deus vai usar você que compartilhou para falar com alguém. Tem alguém que está precisando ouvir essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida.